Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome, porque sentimos a Tua presença aqui, Senhor. E quando o Senhor está na casa, a nossa vontade, Pai querido, é estar aqui, ajoelhados, quebrantados, chorar muito e agarrar as Tuas vestes, e dizer que o Senhor é a razão da nossa vida. Senhor, que privilégio esse meu, de transmitir o Teu recado, a profecia para o Teu povo, Senhor. E que alegria, Senhor Deus, estarmos vivos e na Tua santa e poderosa presença. Glorificamos o Teu nome, Jesus, porque eu sei que o Senhor tem um milagre para essas vidas que estão aqui na Tua casa, na Tua presença. E eu sei que por mais que o inferno se levante, a vitória já foi decretada em nome de Jesus. Te exaltamos, te glorificamos, te honramos, enaltecemos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus da vitória. Obrigado pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Gostaria de convidar você de abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 10. Enquanto você está abrindo em Atos, capítulo 10, eu quero falar um pouquinho para você sobre o que vai ser pregado amanhã. Todo mundo aqui tem projeto que você carrega, um plano. E podemos descrever 4 ações de um plano. Esse plano, ele pode ser seu e Deus abençoar. Ele pode ser o plano das trevas. E ele pode ser um plano seu sozinho, que Deus não está contigo. E ele pode ser um projeto de Deus. E você vai ver coisa bacana quando nós falarmos amanhã sobre planos e projetos. Então vem estar conosco aqui amanhã. Vai ser uma bênção muito grande. Eu creio que Deus vai fazer algo muito especial aqui amanhã também. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que está lá em Atos capítulo 1, do 1 ao 6. Todo mundo conhece, vamos ler. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Esse homem era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Olha isso. Presta atenção nisso, foca nesses 6 versículos. O homem era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, o que está escrito aí? Lê para mim. De contínuo orava a Deus. Vamos lá. Este quase a hora 9 do dia, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E ele disse: as tuas orações, as tuas esmolas, têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele vai dar o endereço. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Lê comigo o finalzinho aí. Ele te dirá o que deves fazer. Mais uma vez. Ele te dirá o que deves fazer. Amém. Fecha a Bíblia aí e olha só para mim agora aqui, irmão. Só para mim. Você está diante de um livro ou de um capítulo que ele é o divisor de águas de tudo. Se você pegar o Novo Testamento, ele vai caminhar de uma forma até Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 é o divisor. Há uma história antes de Atos capítulo 10, e agora há uma outra vida, um outro momento em Atos capítulo 10 para frente. Atos capítulo 10 é o livro mais importante, é o capítulo, perdão, mais importante do livro de Atos. E por que é o capítulo mais importante do livro de Atos? Porque nele vai acontecer a
mudança dos tempos. É nesse capítulo que a porta da salvação vai ser aberta para os gentios. É nesse capítulo que Jerusalém começa a sair de foco e Antioquia começa a assumir o foco. É nesse capítulo que o Pedro também começa a sair de cena e Paulo começa a assumir o cenário. É o capítulo onde instiga, onde ele faz com que você e eu entendemos por que um dia aceitamos Jesus e qual o motivo por que estamos aqui. Porque é o capítulo que você vai ver o céu em ação o tempo todo. É o capítulo que aumenta a minha fome espiritual. Irmãos, eu não nasci espiritualmente para ser um crente de banco só. O que eu chamo de crente de banco só? É aquele que não tem experiência nenhuma para contar. Ele vem na igreja, ele vai para casa, ele tem a sua rotina, ele ama Jesus, está tudo maravilhoso, mas ele não tem uma interação direta com o céu. Deus não faz nada com ele, ou não acontece nada sobrenatural. Passa 1 ano, 2, 10, e a pessoa está ali, sabe, se alegrando com o testemunho do outro, com a vitória do outro, com a bênção das histórias fabulosas, mas bíblicas. Esse povo já morreu, você está vivo, e o Deus da Bíblia é um Deus que interage, é um Deus que fala e faz. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então é difícil para mim, irmãos, ser um pregador, ser um pastor de igreja local e não viver nada com o céu, ou não ver nada. Uma coisa é você viver de fé 1 ano, 2, 10, mas alguma coisa tem que acontecer na sua vida e na sua casa. Não dá para ser. E Atos capítulo 10, ele pega no nosso ombro e nos sacode com força, para que possamos acordar. Atos capítulo 10, ele grita na minha alma o seguinte: Deus tem muito mais para fazer. Deus tem mais. Ah não, pastor, os tempos mudaram, Jesus é mentiroso. Ele disse: aquele que crê em mim não vai fazer o que eu fiz, não. Ele vai além. Ai, irmãos, sabe o que Jesus está me dizendo? Helder, vai fundo, deseje, busca, queira, porque aquele que invoca a mim, eu vou responder e vou anunciar coisas grandes, dá um glória grande, porque Deus vai falar coisas grandes e a mensagem é poderosa e grande. Senhor Jesus te trouxe da sua casa para que você entenda o tema. O novo de Deus chegou, mas não pode ser só tema. Ele fica bonito para cantar, mas não pode ser só canção. Ele fica lindo como título de uma comemoração, mas não pode ser só título. Nós temos que viver o novo de Deus, irmãos. Abra as suas duas mãos, você que está me entendendo e está conectado comigo, você que está nos assistindo aí pela internet, você que está aí na altura. Eu sei que você quer isso, porque o que eu amo é todo crente. Não tem um, irmãos, não tem um que não queira viver isso. Todo mundo quer viver algo mais. Todo mundo quer uma experiência maior. Todo mundo quer. Atos capítulo 10, ele faz isso com a gente. Abaixa a mão e olha para cá. E ele já começa me empolgando. Porque Atos capítulo 10, ele apresenta um camarada que nós não podemos perder dele na fome espiritual. Cornélio, um centurião da corte italiana, um camarada, homem de influência, um homem que mora em Cesareia, uma cidade romana, um homem que a Bíblia diz que ele influenciou a família dele a temer a Deus, um homem que ora de contínuo a Deus para tudo, me encara aqui agora, para tudo. O homem não tem experiência com o Espírito Santo, o homem não conhece Jesus, o homem não frequenta uma igreja abençoada como essa, o homem não sabe o que é um louvor poderoso, o homem não sabe nada de céu, e o homem está orando de contínuo e ensinou a família a temer a Deus. Sabe, isso tem nome. Sabe qual é o nome disso? Fome espiritual, fome de algo lá em cima, fome de adquirir algo. Resultado, aprenda e guarda o que eu vou falar.
Deus sempre tem uma experiência grande para quem tem uma fome espiritual grande. Eu vou repetir, Deus sempre tem guardado uma experiência grande para quem tem uma fome espiritual grande. Tem gente me ouvindo aqui com fome espiritual grande? Mas eu sou o primeiro. Minha casa é a primeira. Minha igreja lá é a primeira. Irmãos, fome espiritual. Aí olha o que acontece. Um belo dia diz a Bíblia que o homem está orando. Irmãos, como ele sempre fazia, não tem experiência com o Espírito Santo, mas ora. Não conhece Jesus, mas ora. Tem crente, irmãos, que depois de um culto desse, ele vai orar, só Deus sabe quando. E quer vitória e quer o novo de Deus, você não vai ter nunca, desculpa. Eu quero ver anjo, vai ver anjo não, minha filha. Eu quero tocar em Deus, vai tocar não. Eu quero ser tocado, quer real? Vamos falar real? Não vai não, por quê? Porque a tua fome é muito pouca. A tua fome é muito pouca. No dia que Deus nos der, ou nós tivermos uma fome igual desse Cornélio, onde o homem estava orando, está lá orando como toda vez, está lá orando como todo dia, mas aquela oração foi diferente, porque ele percebeu que tinha alguém naquele local. Ele não estava sozinho, tinha mais alguém lá. Abre as duas mãos que eu vou profetizar uma coisa, lançar uma palavra profética sobre a tua cabeça. Quando você entra para orar, você não sabe, você não vê, mas tem mais alguém naquele recinto lá. A diferença é quando ele se revela ou não revela, mas que ele está lá, ele está lá. Você pode sentir ou não, mas que ele está lá, ele está lá. Fabiano, ele está lá. Só que naquele dia, o anjo resolveu se mostrar para ele. Eu chego a arrepiar. Deixa eu contar um segredo para vocês. Sou doido para ter uma experiência assim, mas eu morro de medo de anjo. É verdade. Eu quero ver anjo aqui com todo mundo junto. De madrugada, sozinho. Todo mundo lê a Bíblia. Todo mundo que viu o anjo quase morreu. O Daniel chegou a cair. Outro começou a tremer. Irmãos, eu tenho pressão alta. Não posso. Posso não. Quero ver, mas tem medo. O anjo apareceu. Meu Deus, ele falou que um ser de veste resplandecente apareceu. E não só apareceu, foi aproximando dele. Ai. Eu sinto uma dor na nuca. Não só aproximou dele, como falou: Cornélio, meu Deus. Sabe quando você quer muito viver uma coisa, mas você sabe que você tem medo? Você quer viver? E quando eu era garoto, eu dobrei o joelho no meu quarto, falei: Senhor, aparece para mim porque eu aguento. A porta abriu sozinha. Se Jesus estivesse entrando, eu tinha derrubado ele. Porque eu saí numa velocidade, derrubei minha mãe falou: que é isso? Eu falei: é Jesus, acho que ele está ali. Cornélio, meu Deus. E ele ainda fala: olha, manda homens em Jope, chamar um homem que tem nome Simão, sobrenome nome Pedro, sobrenome Pedro. Ele está lá na casa do Simão Curtidor, é um outro Simão. Tá, a casa dele à beira-mar, manda buscar, lá em Jope, 45 quilômetros. E escuta as palavras que ele tem para dizer. Aquele homem ficou assim. Eu vejo, irmãos, eu consigo ver isso. Ele abrindo a porta, saindo, a família olhando para ele. Meu bem, está tudo bem contigo? Cornélio, pai, amigo, está tudo bem? Ele mal consegue falar. Ele ainda está pálido, ele ainda está trêmulo. Deixa eu levantar minha mão direita e fazer uma loucura. Já que Jesus falou que nós não vamos fazer a obra que ele fez, mas maiores, eu lanço uma palavra profética. Eu creio e eu tenho fé que muita gente aqui pode viver uma experiência grandiosa dessa. De você sair do dia da oração trêmulo, de tanta graça, de tanta presença, de tanta luz. Por que não? Ele sai dali, irmãos, fome, precisamos ter fome. A Bíblia fala de um homem que ele tinha que ser o protagonista da noite, um etíope, um eunuco. Ele viajou 300 quilômetros para Jerusalém só para adorar. Tanto Cornélio quanto esse eunuco não buscaram Deus porque precisava de dinheiro, de provisão. Eles eram prósperos. Tanto Cornélio como o eunuco, eles não buscavam a Deus porque tinha uma enfermidade em casa. A Bíblia não relata nada disso, está tudo bem. Era fome, só fome. Não era problema financeiro, era fome.
Não é problema com o filho, com o marido, conjugal, é fome. Não era probleminha ou problemão, é fome. É o Senhor porque é fome. O eunuco viajou 300 quilômetros. Tem gente que está na mesma cidade e fala: ah, vai chover, ah, está frio, ah, não deu. Irmãos, quem tem fome não olha tempo, não olha nuvem, não olha nada. Ele vai, ele chega cedo, porque ele está com fome. Não tem vizinho, não tem parente, não tem comadre, não tem mãe, não tem pai, não tem filho que para ele. A fome é maior. Olha lá, o eunuco 300 quilômetros. Quando o eunuco acabou de adorar em Jerusalém, ele está voltando na carruagem dele. Sabe o que o texto diz? Que o Espírito falou para Filipe: Filipe, está vendo aquela carruagem lá? Corre e gruda nela. E a Bíblia diz que o Filipe começou a correr. É uma cena bacana. A carruagem está andando e o Filipe correndo perto dela. Filipe era uma bênção. Filipe corre no poder, translada. Ô menino bacana, Filipe, viu? Aí está correndo. De repente está escutando dentro da carruagem uma voz lendo alto o livro de Isaías. E foi levado como ovelha ao matadouro, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Lendo o livro de Isaías, para tudo. O homem andou 300 quilômetros para adorar e acabou de adorar, está voltando lendo a Bíblia. Tem gente, irmãos, que vem no culto, quando o culto acaba para valer. Não vem falar com a Bíblia agora não. Acabei de vir do culto agora, vamos ver o Faustão, vamos ver o Fantástico. Vamos ver, não, pelo amor de Deus, acabei de vir do culto agora. O culto encerra para valer. Deixa eu levantar minha mão e dizer uma coisa. Você não sabe se o Deus do culto vai fazer uma grande obra após o culto. Você não sabe que hora que ele vai trabalhar, que hora que vai ser o mover. Tem gente que encerra o culto bonito. Ide em paz. Que a graça do Senhor não fala de Deus, não abre Bíblia, não ora mais. Ele já cumpriu o papel dele. Isso não é fome. Isso tem nome, chama religião. O homem está lendo o livro de Isaías, depois do culto, e o outro está colado com ele, aí gritou lá de fora. Uma cena bacana, é assim que está escrito na sua Bíblia. Ei, você entende o que você está lendo aí? Aí o eunuco falou: eu não sei se o profeta está falando dele ou de outra pessoa. Eu não consigo entender. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Eu posso explicar. Para a carruagem aí, para aí. Agora o Filipe entra e o Filipe começa a falar de Jesus. É bom falar de Jesus, né, irmãos? Ah, o coração do eunuco está ardendo e a carruagem está indo embora. Está indo embora, o coração do eunuco, esse homem tem fome. Aí de repente o eunuco olha para fora da carruagem e vê um lago, uma cachoeira, um rio. E fala para o Filipe: tem água aqui. O que impede de eu ser batizado então? Aí o Filipe falou: nada. Se você crê. Eu falei: eu creio que Jesus é o Senhor. Eu creio. Aí o Filipe então falou: então para, manda parar a carruagem. Eu não, para a carruagem. Quem estava guiando, irmãos, era incrédulo. Eu sinto isso. Ele deve ficar com a raiva, não estou entendendo é nada. Esse homem vem 300 quilômetros na carruagem e agora está voltando e toda hora me manda parar. Para pegar profeta, para batizar. Essa é a vida do crente. Nós estamos seguindo a nossa rotina, mas paramos para adorar a Deus, paramos para batizar, paramos para glorificar, paramos para bendizer, paramos para tudo. Está aí lá, ó. Aí é lindo, ele pega o eunuco, aquele que tem fome, e batiza. Quando o eunuco volta lá, todo em êxtase, feliz, a experiência maior estava para acontecer. Deus arrebata o Filipe na frente do eunuco. É glória aqui, mas se eu tivesse lá, irmãos, eu ia dar um grito fino, agudo. O homem que estava conduzindo a carruagem ia falar: o que aconteceu, seu Helder? Eu falei: homem, o que agora? A Bíblia diz que ele entrou na carruagem e voltou para a cidade dele, regozijando, feliz, porque Deus tem sempre uma experiência grande para quem tem uma fome espiritual. Levanta a tua mão e dá brado de glória de acordo com a tua fome. Você na galeria, Deus sempre tem uma experiência grande para quem tem uma fome espiritual grande. Cornélio acabou de viver algo, irmãos, que muito crente não vive. O religioso do Cornélio acabou tendo uma experiência sobrenatural. Você vai mesmo perder para o Cornélio? Fala com o irmão que está do seu lado, mesmo que seja visitante. Você está perdendo para o religioso da Bíblia lá, o Cornélio. Ele não tem culto igual você tem, não conhece o Jesus que você tem, não tem a Bíblia que você tem, nada. Mas ele tem uma fome que você tem que ter. Olha lá, acabou, olha que sabor, irmãos. E o homem está lá, agora para tudo e olha para cá, porque igual um filme vai ver. Olha que lindo. No outro dia cedo,
Cornélio manda 2 homens até Jope, 45 quilômetros. Olha que chique. Como é que você vai ver o céu em ação nesse capítulo? A família de Cornélio está limpando a casa, rindo daqui a aqui. Meu pai viu um anjo, e o anjo mandou buscar um homem, aí o homem está chegando, limpa tudo, vamos comprar as coisas, vamos encher a geladeira. É uma casa feliz. Porque casa feliz é casa que o céu está em ação, irmãos. Casa triste é quando Deus nem... Você sente que não tem nada lá. Tem uma Bíblia empoeirada, não tem nada. O homem está com a cara fechada, todo mundo deve. É doença que não acaba mais. Está precisando do sobrenatural acontecer nessa casa. Está precisando de uma injeção de algum sobrenatural lá. A mulher está arrumando a casa, o pessoal está em euforia. Tudo porque o céu moveu ali. 2 homens estão seguindo para Jope. Agora, olha isso. Olha para mim, cuidado para o diabo não te distrair a partir de agora. A Bíblia mostra esses 2 homens chegando em Jope. E começam a procurar a tal casa do Simão Curtidor, na beira-praia, como o anjo disse. Aí eu consigo ver a cena. Simão, o curtidor, mais para frente, vai seguir na orla. Nesse momento, enquanto eles estão procurando a casa do Simão Curtidor, a Bíblia diz que o Pedro teve fome. E enquanto eles estavam preparando o almoço para ele, porque ele queria almoçar, ele sobe no terraço para orar. E os 2 homens estão procurando. Simão Curtidor, é aí, mais para frente. Enquanto isso, o Simão está lá no terraço orando. E de repente ele fica meio que sonolento. E ele tem uma visão. Desce algo do céu, parecendo um lençol, e seguro por 4 pontas. E toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves dos céus estão lá dentro. E uma voz diz: levanta, Pedro, mata e come. Quando Pedro vê tudo aquilo, ele responde: não, Senhor, eu nunca comi nada impuro, nem comum. Não. Por 3 vezes a visão aconteceu. E de repente a voz falou assim: Pedro, não chame impuro e comum o que eu purifiquei. Enquanto isso, lá embaixo, casa do Simão Curtidor, aí aqui do lado, pode bater aí que eles estão aí. E o Pedro está lá em cima do terraço. Que visão é essa? Olha como Deus trabalha. Você está esperando a sua vitória, e alguma parte dessa cidade ou fora dela, Deus está movendo para chegar na tua porta. Irmãos, eu arrepiei tudo agora. Se eu fosse você, eu dava uma glória de fé. Que visão é essa, pastor Elias? Que visão é essa? De repente o Espírito Santo vem: Pedro, tem 2 homens te procurando lá embaixo. Levanta e vai com eles. Não duvide de nada. Foi eu que os enviei. O Pedro desce depressa, porque você desceria depressa. Quando ele desce, tem 2 homens na porta. Você que é o Simão Curtidor? Sim, sou eu. Eu estou procurando não precisa terminar, o Pedro já está atrás. Vocês estão me procurando? Eu sou o Pedro. Sim, nós estamos procurando você. Entra, senta. Por que vocês estão me procurando? Olha, nós servimos ao centurião da corte italiana, chamado Cornélio. Um anjo apresentou para ele e mandou vir aqui te buscar. Pedro quase caiu para trás. Sabe por quê? Porque era proibido a qualquer judeu se relacionar com alguém de outra raça. Não podia cumprimentar, o que dirá acompanhar e pernoitar na casa de um gentil. Quando Pedro viu aquilo, ele tremeu, porque ele estava diante de uma revelação surpreendente do céu e nova para ele. Sabe quando a terra dita uma coisa e o céu interrompe e te fala outra, e vem uma coisa nova para você, uma bomba? Era isso que estava acontecendo para ele. Mas sabe por que essa história me deixa em êxtase? Porque o Pedro está recebendo agora uma revelação nova. Espera aí, 10 anos atrás, Jesus falou assim: eu vou morrer
para vocês terem vitória. Pedro falou: de modo algum. Igual ele falou lá no terraço: come, Pedro, de modo algum. 10 anos atrás ele também disse: de modo algum. Que isso, se eu morrer? Pedro não entende o novo de Jesus. E Jesus falou: Pedro, se eu não morrer, a igreja não levanta. Se eu não morrer, você também não é salvo. Passa alguns dias lavar os pés. Quando Jesus pega o pé de Pedro, ele: de modo algum. Tudo que era novo de Jesus para Pedro, Pedro recuava, assustava. Eu não aprendi assim. Um líder que lava pé, um supremo líder agindo como um servo, isso é muito novo para mim. Um guerreiro que vai vencer morrendo, isso é novo para mim. Isso há 10 anos atrás. 10 anos depois, Jesus continua surpreendendo Pedro com algo novo. Sabe o que o Espírito Santo está mandando eu falar para você? Abra as duas mãos bem abertas. Você acha que a novidade que Jesus te revelou no início da sua conversão parou? Você engavetou as coisas bacanas e novas e surpresas de Jesus, achando que isso acabou? Prepara, porque o Deus que te surpreende no início é o mesmo que vai te surpreender durante toda a tua jornada e toda a tua caminhada. Você pode dar um brado de glória, é uma boa hora. É uma boa hora. Pastor Elias contou aqui, irmãos, olha o milagre, olha a vitória. Você acha que parou aí? Pastor, minha filha foi curada. Acabou o novo de Deus, as surpresas? Você está muito pobre de fé. O Deus que fez lá atrás. Quem teve surpresas com Jesus lá atrás? Galeria, eu quero ver. Quem viveu coisas novas com Jesus lá atrás? Prepara, Ele vai continuar tirando da gaveta coisas novas hoje. 10 anos depois, e o novo está acontecendo na vida dele. Deixa eu contar uma experiência minha, que vocês gostam. Quando eu era pastor da outra igreja, isso há 30 anos atrás, eu lembro que eu fiz um culto de manhã até a noite. Eu já contei essa experiência aqui há muito tempo atrás. E nós fizemos um culto. A pregação era uma só: fome de ouvir Deus. E foi um culto abençoado. Ele começou 9 da manhã, teve os intervalos e terminou 10 da noite. E eu tinha um problema nessa primeira igreja que eu pastoreava. O problema era uma porta azul de aço que o demônio usava. A porta abria bem, mas ela só fechava até o meio. Dali para frente, irmãos, parecia que toda a entidade dos céus segurava. Nada descia, mas tinha 4 irmãos fortes na igreja que me ajudavam a empurrar aquilo para baixo. Olha que eu já tinha consertado várias vezes. Nesse culto, onde nós falamos sobre fome de ouvir Deus, todo mundo foi embora porque eu fiquei atendendo um rapaz. Era 11h20 da noite, só estava eu e esse rapaz. O rapaz me agradeceu e foi embora. Ficou só eu e a porta. Olha para cá. E eu preguei o dia inteiro sobre fome de ouvir Deus. Escuta isso. Aí eu olhei lá para fora, irmãos, deserta a rua. Falei: meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou descer isso aqui? Eu não ia contar, mas eu vou contar para vocês o que eu cheguei a fazer. Eu levantei a mão para a porta. Desce. Mas ela não desceu. Olha para cá. 11h30. Eu vou ter que ligar para alguém vir descer essa porta. Quando eu estou pensando nisso, entrou um rapazinho debaixo da porta e sentou no último banco. Eu falei: pois não? Ele falou: fica tranquilo, pastor, eu vou ficar aqui só até meia-noite. Eu não gosto disso, só eu e ele, meia-noite. Eu preguei o dia inteiro sobre fome de ouvir Deus. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas por que você vai ficar aqui até meia-noite? Já assim, meio atrás do púlpito, me preparando para alguma coisa. Ele falou: não, eu sou servo do mesmo Deus que você serve. E eu fiz uma pergunta para ele, e ele mandou eu vir aqui e disse que vai me responder até meia-noite. O que você perguntou para Deus? Eu quero fazer algo. E eu perguntei se ele está comigo ou não está comigo. E ele disse que vai me responder aqui até meia-noite. Falei: só meia hora, a gente espera.
Foi a coisa mais estranha que já me aconteceu. Eu sentado no último banco, na ponta, ele na outra ponta, ele batendo com o dedo e cantarolando. Jesus é bom, é bom, é bom, até demais. E eu terminei. Cura os enfermos, expulsa Satanás. Vamos ver o que vai acontecer. 15 para meia-noite. Tudo deserto. Eu, ele e a porta. Falei, meu filho, você tem certeza que você está... Tem, pastor. Deus falou que vai responder aqui até meia-noite. Ele vai te responder o quê? Se ele está comigo ou não está comigo. Falei, tá bom. Quando faltou 5 para meia-noite, eu comecei a ter pena dele. E falei, não tem como Deus responder para ele. Está tudo deserto, só tem eu, ele e a porta. Não tem mais ninguém. Faltando 5 minutos, eu disse para ele, olha, falta 5 minutos só. Ele falou, oba, ele vai responder agora então. Eu falei, meu Deus, que fé, maravilha. Quando estava faltando 3 minutos para meia-noite. Pastor, por que você sabe que é 3 minutos? Porque um carro que parou na porta da vizinha, quem saiu do carro para levar não sei o que, um lanche para a vizinha, deixou a porta do carro aberta e estava ligado na FM evangélica. E o locutor disse assim, faltam 3 minutos para meia-noite. Com vocês uma canção com Shirley Carvalhais. E a Shirley começa a cantar. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. O homem levantou, irmãos, falou comigo assim, pode fechar a sua igreja. Ele me respondeu, ele foi saindo, eu falei, espera, me ajuda a fechar a porta. Irmãos, olha para cá, abre as suas mãos pelo amor de Deus. O Deus que você serve quer te dar experiência grande, acorda. Não dá mole para Satanás, acorda. Ele tem poder para mudar a tua história. Quem crê, dá um glória para estremecer o teto dessa igreja. Eu preguei o dia inteiro, irmão, sobre fome de ouvir Deus, e Deus me deu essa no final do dia. Cornélio tem que ensinar você. O eunuco tem que ensinar você. Que eles são meus professores em fome. Aí vem agora essa notícia bacana. O homem falando, meu Deus, coisas novas. Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para nós. Eu vivi essa experiência 30 anos atrás. E eu estou vivendo experiências idênticas hoje em dia. Quando você acha que já viveu tudo, eu estou vivendo hoje em dia uma outra que eu vivi agora e vivia 30 anos atrás e está repetindo a experiência agora, repetiu agora. Eu estava na minha igreja também, essa mesma igreja. Eu dobrei meu braço do lado de fora da janela da igreja, a igreja cheia. Era uma igreja pequena, mas estava cheia. Eu olhei e tinha um terreno. Falei, oh meu Deus, essa igreja está tão cheia. O senhor podia dar esse terreno para a igreja? Só pensei. Isso há 30 anos atrás, pouco mais. Encontrei no outro dia com o dono do terreno, ele me chamou. Você que é o pastor da igreja batista? Na época eu era da igreja batista. Sim, vocês não querem comprar aquele terreno nosso não? Falei, quero, tinha um tostão, vai vendo. Pastor tem isso, irmãos. Só Deus sabe os segredos que a gente guarda. A gente tiça a igreja, a gente vai na fé, mas só Deus sabe a realidade. Eu falei, não quero. Inclusive eu estava até para te encontrar. Só que eu tinha um problema grave nessa igreja. Eu tinha 4 auxiliares, que eu chamava eles de 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles eram horríveis. Eles não tinham fé nenhuma. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer com esses 4? Eu falava, vou marcar um monte, vai chover. Vou marcar uma feijoada beneficente, dá uma diarreia no povo, eles vão processar a igreja. Era isso. Tinha um de bigode grandão, ele tremia o bigode quando ele falava comigo. Ele falava comigo, mais ou menos do tipo que você tirou. Mais ou menos quando ele tinha. Era grande, o bigode tremia. Olha para cá. Eu falei, Deus, o que eu faço? Aí o Senhor colocou uma estratégia. A igreja vinha comigo, a igreja tinha fé. Eu falei, tiça a igreja neles. Só pode ser Deus que me falou aqui. Eu falei, irmãos, encontrei com o dono do terreno. Ele quer vender o terreno para a gente. E era engraçado que tinha 2. Que um falava assim, glória a Deus, o outro falava, aleluia, era sempre junto. Nunca tinha um glória a Deus sem o aleluia, eram os 2.
Eles chegavam junto e iam embora junto. Era bacana, irmãos. Dependendo do que eu pregava, eu falava glória a Deus. Eu já esperava o aleluia. É aleluia. Aí eu falei, irmãos, esse terreno aqui vai ser nosso. Glória a Deus, aleluia. E a igreja feliz. Aí eu aproveitei o alvoroço e joguei a bomba. Eles querem 40 mil. Um falou, glória a Deus, o aleluia já não veio. Os 4 cavaleiros sentados atrás de mim falaram assim, isso não vai terminar bem. Eu falei, vai terminar bem. Irmãos, vão com fé. Demos vários cheques baixos. E o último de 20 mil. Isso naquela época, irmãos, era muito dinheiro. Aí eu peguei e falei, vai dar certo. Bati o cheque, o dinheiro estava lá, mas era pouquinho. E os 4 falavam isso. Mas também qualquer coisa até eu banco. Eles eram horríveis. Eu não gosto deles até hoje, nem sei para que lado eles estão. Deve ter morrido. No último cheque, eu estava parado na praça, de frente ao Itaú. Já tinha entrado no Itaú com fé, com passos de fogo. Ai, meu Deus. Coloquei a mão no caixa. Vocês viram que eu usava muito isso, né? Tirei o extrato, vai sair Nagamanashui. 39 centavos. Falei, Nagashui Manai. Alaishui. Fiquei parado, sentado na praça. Faltando meia hora para o banco fechar. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? E os 4 cavaleiros do Apocalipse vindo na minha mente assim. Falei, Senhor, Golias está rindo, Senhor. Isso passa um rapaz da nossa igreja que era tecladista. E ele falou assim, pastor Helder, sonhei contigo hoje. Naquela bicicletazinha que vai fazendo barulho enquanto você... Falei, você sonhou comigo? E como é que foi o sonho? Sonhei que Deus perguntava se você acreditava nele. E o que eu falei? Eu sabia. O senhor falou que acreditava. Falei, que bom, vai com Deus. Meu Deus, o que eu faço? Escuta agora e segura na cadeira. Quando estava faltando apenas 15 minutos para o banco fechar, chegou o irmão da nossa igreja. Vocês vão lembrar desse testemunho que eu contei aqui para vocês. O irmão Zé, o irmão mais pobre da nossa igreja. A unha dele para cima. Para você entender o que ele fala, você tem que ter um dicionário de roça. Até para cumprimentar, ele cumprimentava igual toca-boi. Era engraçado, chegava na igreja e falei, pai do seu irmão Zé. Olha para cá. Ele falou, pastore, é Deus o que botou o senhor aqui. Eu falei, não, irmão Zé, deixa eu te falar. Hoje eu não posso ouvir o irmão. Hoje eu estou com um abacaxi para descascar, que você não tem ideia. Amanhã eu escuto o irmão no gabinete da igreja, na eternidade, eu não sei onde eu vou estar, mas hoje não dá. Pastore, eu pedi tanto a Deus e é rápido. Eu falei, eu sei que é rápido, mas agora não vai dar, irmão Zé. Ele falou, pastore, mas é tão rápido. Eu olhei no relógio. Não dá tempo de mais nada. Senta, irmão Zé. Qual é o problema? Não é problema não, pastore. Não é problema? Então o que é? É que eu ganhei uma herançazinha. Senta, irmão Zé, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, senta. Falamos mais ou menos de quanto, irmão Zé, assim por alto, para a gente saber o tamanho da vitória. E ele falou, pastore, tá vendo o Itaúli? Tem uma hora que eu estou vendo o Itaúli. O senhor não pode ir lá para me passar 60 mil para a igreja, não? É rápido. Vê lá se eu vou negar um favor desse para o irmão. Vão lá, irmão. Aí o Espírito Santo veio falar comigo. Olha a roupa dele. Olha o dente dele. Bem me quer, mal me quer. Mal me quer. 2 mal me quer, 1 bem me quer. Abre as mãos. Estou usando o mais pobre da igreja. Para te dizer que quem cuida da minha obra, mais forte aproveita da glória. Sou eu!
Olha que experiência, irmãos. O novo de Deus há 30 anos atrás. Agora, há um ano atrás, construindo, 1 ano e meio, construindo a ICPA, uma igreja enorme. Entra a pandemia, eu pagando um aluguel, pagando outro aluguel que era altíssimo, com 12 pessoas trabalhando lá dentro, não sabia o que fazer, comprando porcelanato, eu quase enlouqueci. Por isso que a Covid veio e quase me levou, eu estava muito fraco, a minha imunidade desceu. A Covid chegou, eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar essa construção? Deus agiu da mesma maneira. Abra as duas mãos, por gentileza, levanta a cabeça e olha para mim. Eu lanço essa palavra profética ao coração que tem fome. E a palavra é: o Deus que te surpreendeu há anos atrás vai te surpreender ainda nesse ano. Dá brado de glória, diga aleluia, galeria. O Deus que fez lá atrás, o Deus que curou lá atrás, o Deus que abençoou lá atrás, é o mesmo que vai fazer agora. 10 anos depois, o Pedro está vivendo a mesma coisa. Você vai com a gente, Pedro? Eu vou. E lá vai o Pedro. Agora é bacana demais a terceira. Essa é bacana. Quem está aqui comigo tem orado por alguém que você quer que essa pessoa seja renovada, ou que essa pessoa aceite a Jesus? Levante a sua mão, por gentileza. Fica com ela levantada. Pastor, tem orado pela minha mãe, tem orado pelo irmão, pelo um pai, pela uma filha. Fica com a mão levantada. Essa parte agora é para vocês. Abaixa as mãos. Eu vou só ministrar ela. Olha que coisa. Cesareia, Cornélio, hora nona, o anjo falou com ele. No dia seguinte, Jope, Pedro, hora sexta, o Espírito Santo falou com ele. O que você está fazendo, pastor? Em Cesareia, Cornélio teve uma experiência forte. Na hora nona, o anjo falou com ele. No dia seguinte, em Jope, o Pedro tem uma experiência forte. Na hora sexta, e quem falou foi o Espírito Santo com ele. Abra as mãos, vocês que levantaram as mãos. Não vai ser no mesmo dia, não vai ser na mesma hora, não vai ser da mesma forma, mas a experiência que essa pessoa vai ter vai ser tão grandiosa como a sua. 1 minuto para você ter fé, mastigar. Não vai ser no mesmo dia, não vai ser na mesma hora, não vai ser do mesmo jeito, mas prepara, porque Deus já está preparando o Jope para quem teve uma experiência em Cesareia. Você pode dar glória de fé, você pode gritar aleluia por fé, você pode se alegrar. Ai, negomanaço, eu não sei o que Deus vai arrumar, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu estou arrepiando, irmãos, mas prepara, você vai ouvir uma história maravilhosa do lado de lá. Ah, Cesareia, você vai saber o que o Senhor fez no terraço em Jope. Ah, Cornélio, você vai ver como é que Deus também visitou Pedro, você vai ver como é que Deus visitou Cornélio. Eu estava lendo esse capítulo. Quando chegou nessa parte, o Espírito Santo me tomou de tal forma, irmãos, que eu chorei e coloquei 2 pessoas diante do Senhor para que Deus visite. Uma delas já vai batizar, aceitou Jesus há 2 meses atrás lá na nossa igreja. Deus vai fazer isso. 4, o Pedro se levanta para ir com esses homens, e ele está indo com esses 2 homens, e a Bíblia diz que quando ele chegou perto de Cornélio, Cornélio correu e ajoelhou nos pés de Pedro, e começou a adorar Pedro. O anjo falou desse Pedro, falou para ouvir o Pedro. Esse Pedro é muito especial. Ele ajoelhou e foi adorar Pedro. Está vendo como que o Cornélio não tem experiência com o Espírito Santo, sabe nada de Jesus, sabe nada de escrituras, mas ele tem fome, está adorando o homem. E é lindo agora, que aí o Pedro pega ele, a Bíblia diz que o Pedro levanta ele e fala: levanta, eu também sou homem. Ai, meu Deus. Levanta, não faz isso, não me adora, porque eu também sou homem igual a você.
que isso me encantou e está deixando algumas pessoas com olhos arregalados e curiosos. Porque esse que levantou o Cornélio do chão e olhou no olho dele e lançou essa palavra libertadora, chique, rica: levanta, porque eu também sou homem. Esse camarada tem um passado e tem um currículo que fez ele entender que ele é apenas um homem. Mas pastor Helder, como assim se o anjo falou para ouvir ele? É aí que está a beleza. Pedro descobriu isso. Eu sou apenas um homem, mas que tenho muito para falar de Jesus. Sabe, Cornélio, há 10 anos atrás, eu não era só um homem, eu era um mini Deus. Eu era uma fortaleza em forma de pessoa. Tanto que eu era suficiente, que eu cheguei a falar para Jesus, no último discurso dele antes da cruz, quando ele disse: vocês vão fugir, vocês vão correr. Eu falei para ele: se todos te abandonarem, eu não te abandono, porque eu estou pronto para ir contigo para a cadeia e para a morte. Sabe, Cornélio, ele olhou nos meus olhos com a ternura que é só dele e disse: ah, Pedro, você vai fazer uma coisa que ninguém aqui vai fazer. Você vai me negar 3 vezes. Eu achei Cornélio um absurdo, e eu tive certeza que ele estava errado, porque no meu coração, aí que está o problema, eu tinha certeza que eu era fiel, eu tinha certeza que eu podia. Eu não contava com o fator medo, eu não contava com o fator fraqueza, eu não contava com o fator galo, eu não contava com o fator olhar de Jesus passando machucado, cruzando os olhos dele com o meu e o galo cantando. Eu não contava com o fator choro amargo. Sabe, Cornélio, eu gritei, eu me curvei, eu chorei, eu bati minha cabeça na parede, eu machuquei minha mão porque eu fiquei socando o chão. Sabe, Cornélio, eu quis rasgar a minha roupa. Mas sabe de uma coisa, Cornélio? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Depois ele mandou me chamar. Ele chegou, as mulheres falaram que era para ir para Galiléia para ver ele. E aí ele disse: diga a Pedro. Ele mandou um recado só para mim. Sabe que o encontro no mar de Tiberíades com ele foi uma coisa fabulosa, Cornélio. Eu estava comendo pão, eu não podia levantar minha cabeça de tanta vergonha, porque eu achei que eu estava pronto. Eu esqueci que ser pronto é perigoso. Eu esqueci tanta coisa. A igreja de Laodiceia falou que estava pronta e o Senhor chamou ela de miserável. Falou que ela estava cega, que ela estava nu. Moisés, quando ele se achou pronto, ele virou um assassino. Quando ele ficou dependente, ele venceu o império. Davi, quando se sentiu dependente, ele venceu o leão, venceu o urso, venceu a Amalequita, venceu o filisteu, venceu o deserto, venceu prova, venceu Saul. Mas quando ele se sentiu autossuficiente, ele mandou matar. E eu pensei que eu estava pronto, e eu de cabeça baixa, Cornélio, comendo pão, sem graça, peixe que ele multiplicou, no meio de todo mundo. Sabe o que ele fez? Ele disse assim: Pedro, você me ama? Eu olhei para ele e disse: eu te amo. Na segunda vez ele fez a mesma coisa. Na terceira vez eu apelei para a onisciência dele. Eu disse para ele: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu neguei, mas eu te amo. Por isso, levanta, Cornélio. Eu tenho um currículo e um passado. Levanta, Cornélio, porque eu sou igual a você, homem. A diferença é que eu tenho muito para falar do céu de Jesus. Quem está entendendo essa ministração, abra a tua mão e olha para mim.
Por isso que você está vivendo e passando o que está passando e vivendo. Porque Deus quer acabar com a sua autossuficiência, com o seu pronto, com a sua axiologia, com o seu achismo. Eu canto, aí acontece. Eu prego, aí acontece. Para. Enquanto é tempo. Porque tudo tem um nome. Graça. Sabe por que essa igreja está de pé? Graça. Sabe por que eu estou vivo? Graça. Sabe por que essa igreja está dando glória, aleluia? Graça. Sabe por que esse pessoal cantou bacana? Graça. Sabe por que o pessoal tocou direitinho? Graça. Levanta que eu também sou homem, Cornélio. Levanta que eu também tenho passado. Levanta que eu tenho o canto do galo no meu currículo. Aí vem uma parte linda. Levanta. E os dois entraram junto para a casa de Cornélio, um judeu, debaixo do teto de Cornélio. Quando Pedro entra, ele ainda fala: vocês sabem que o que está acontecendo aqui é proibido para nós, mas Deus falou para não chamar comum, nem impuro. Então eu vim aqui para falar dele. Eu tenho o último tópico para ministrar, mas eu vou fazer esses dois com você de pé. Fica de pé, por gentileza. Esse outro vai ser com você de pé. E esse tópico é esse. Espero que não tenha ninguém tímido aqui para fazer isso que eu vou te pedir. Não podia entrar nessa casa, mas Deus fez isso. Então agora está Pedro dentro da casa de um centurião romano. Para aí, segura. Tem encontros que só acontecem por causa de Jesus. Saulo era um monstro. Saulo de Tarso era um perigo. Mas olha que cena bonita. Olha, vou fazer o barulho aqui nesse tablado aqui, olha. O Saulo está lá no chão assim, olha. Senhor, cego. 3 dias sem comer. Senhor. Aí um barulho. Não está fazendo. Uma porta abre. Mais barulho de sapato. Irmão Saulo. Gente. Um encontro impossível. Irmão Saulo. Tem encontros que só acontecem por causa de Jesus. Por que eu pedi para você ficar em pé? Tem algum amigo seu muito especial que o encontro de vocês aqui na terra foi uma agenda lá no céu? Não estou falando de família, sangue. Eu estou falando de um amigo em Cristo. Se ele estiver aqui, rápido, sai do seu lugar, vai lá falar para ele. Fala para ele: o céu agendou a nossa amizade, mas tem que ser rápido. Eu não tenho mais tempo. Alguém quer fazer isso? Procurar o seu amigo que Jesus te deu? Gente, ninguém tem amigo que o céu te deu aqui. Vai, anda. Ah, pastor, mas está longe. Ele não é o seu amigo. Vai lá. Deixa o inferno ver que você tem um amigo que Jesus te deu aqui. Eu sei que tem vontade de chorar. Amigos que o céu nos apresentou. Vai nele. Não fica com vergonha, não. Fala para ele, abraça ele e fala: olha, a nossa amizade não é carne nem sangue, é céu. Procura ele. Cadê o seu amigo? Vai atrás dele, meu irmão. Como o pastor Elias falou aqui, Assembleia de Deus, até meia-noite é hora. Vai! Essa pessoa está secando suas lágrimas. Essa pessoa está jejuando com você. Essa pessoa ora contigo, meu Deus. É um amigo que o céu te deu. Aleluia. É um amigo que o céu deu. Tem alguém? Pastor, eu conheço uma pessoa que vou te falar. Alguém do louvor, alguém. Tem encontros que acontecem só por causa de Jesus, Assembleia. Olha o centurião abrindo a porta da casa dele para um judeu. Ananias chamando Saulo de irmão Saulo. Meu Deus.
E eu quero terminar. Abra as duas mãos e olha para mim. Olha para cá. Quero terminar. Espero que você ligue a tua fé com a minha, porque eu tenho tanta certeza do que eu vou falar aqui. Deus vai confirmar. Então eu espero que você ligue o botão da fé. Quem está com a fé ligada aí? Então eu vou lançar a palavra profética. Para tudo e olha para cá. Pedro então começa a pregar. Meia hora, 15 minutos, 2 horas, 3 horas, não sei. Eu sei que houve um momento que Pedro teve que calar a boca, porque o Espírito Santo caiu sobre os gentios. Olha para cá que é forte que eu vou falar, é forte. Assim diz o Senhor. Vai com a palavra. Continua andando, porque por enquanto é só palavra. Vai com pregação, vai com profecia, é só palavra. Mas presta atenção, eu lanço essa palavra sobre vocês por esses dias. Você vai se calar, porque em vez de palavra, o céu vai entrar em ação na sua vida. Abre as mãos se você crê. Até agora é só palavras. Mas escuta o que esse profeta está falando. Deus vai trocar palavras por ação. Palavras por ação. Palavras por mover. Pedro calou e começou a ver, Marcelo. Pedro calou e começou a presenciar. Abre as duas mãos, levanta a cabeça. Até agora foram palavras para o marido, palavras para a esposa, palavra para os filhos, palavra para parente. Vai parar, porque você vai ficar calado e a família vai ficar calado, enquanto o céu vai começar a agir na tua vida. Dá brado de glória e de aleluia. Deus vai começar a agir. O Espírito de Deus falou no meu coração: meu filho, você vai ministrar essa palavra para muita gente cansada de palavras. E tem gente aí cansada de palavras. Pastor, é só palavra, palavra. Eu choro com palavra, eu leio palavra, eu escuto palavra. É profecia, é promessa, mas é palavra. Eu preciso da ação. Permanece firme, porque Deus vai trocar a palavra pela ação. O Pedro teve que calar a boca. Fabiano, ele teve que calar porque Deus começou a agir. Porque o céu começou a fazer. Aí ele teve que calar a boca, porque ele estava diante da ação sobrenatural do céu. Ministério de louvor, corre aqui. Abra as suas duas mãos para o céu. Eu vou te dar 1 minuto para você que está cansado, porque é palavra, 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 e você precisa da ação, para levantar a tua mão e agradecer, porque conta o dia, conta a hora a partir de agora. Deus vai te calar com o que Ele vai fazer lá do céu na tua casa. Quem crê? Quem crê? Galeria, quem crê? Quem está tomando posse? Então dá um glória mais lindo e mais alto que você pode dar aqui nessa igreja. Deus vai trocar a palavra por ação. Eu não sei o que Deus vai fazer. Canta, ministério de louvor. Eu não sei o que Deus vai fazer. Cante e o povo adora, e o povo glorifica, e o povo honra a Deus. Atos 10 na sua vida. Divisor de águas. Deus vai mudar a sua história. Tá tão complicado, Pai. Deus vai mudar a sua história. Eu confesso, eu tô cansado. Diga pro irmão do seu lado: eu profetizo Atos 10 na sua vida. Exausto e com medo. Divisor de águas. Tem dias que o peito aperta. Deus vai mudar a sua história, meu irmão. Tem dias que o fardo pesa. Eu profetizo Atos 10 na sua vida. Arrastando, eu não volto pra aleluia. trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Levante as mãos e diga para Jesus: és o meu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Ação. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Ação. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Eu lanço na sua vida Atos 10. Divisor de águas. Que Deus vai fazer isso com a sua vida. A força e o ânimo que
é prosseguir. Em nome de Jesus. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Feche os seus olhos. Pra onde eu irei? Repete comigo. Se o que eu preciso Em nome de Jesus. Até hoje na minha vida eu tenho me agarrado nas palavras, és o meu ar. mas eu tomo posse aqui nessa noite, que eu vou contar as horas e a ação do céu vai me silenciar, porque eu vou deixar de falar e vou passar a ver. Eu vou falar outra vez. Você vai deixar de falar e vai passar a ver. Você pode dar um brado de glória bem alto ao Senhor. Fica aqui.